Fala galera, vamos começar a fazer aqui a revisão de termologia, né? Começando pela termometria. Então olha só, a questão 1, ela fala que a utilização do termômetro para avaliação da temperatura de um determinado corpo é possível porque, após algum tempo de contato entre eles, ambos adquirem a mesma temperatura. Neste caso é válido dizer que eles atingem o... Então olha só, quando dois corpos estão em contato um com o outro, né, o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura ele vai dar energia para o corpo de menor temperatura. Né? Esse fluxo de energia ele acontece porque o universo ele gosta do equilíbrio térmico. É uma tendência natural do universo atingir o equilíbrio térmico. E o que é esse equilíbrio térmico? É quando você tem uma ausência desse transporte de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E isso acontece quando eles têm a mesma temperatura, ok? Então, vamos lá, recapitulando. A tendência natural do universo é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ele acontece quando dois corpos eles têm a mesma temperatura, porque nessa situação você não vai ter uma troca de energia de um para o outro, então você não vai ter calor. Então você pode pensar o seguinte, equilíbrio térmico, temperatura igual e calor zero. Você não tem energia térmica indo de um corpo para outro. E aí o termômetro ele existe por causa disso, do equilíbrio térmico ser uma tendência natural do universo. Porque você pega um termômetro e ele vai ter uma grandeza que é uma grandeza termométrica. Alguma coisa nele varia de acordo com a sua temperatura. Por exemplo, num termômetro de mercúrio, né, ou de álcool colorido, determinando a temperatura dele, determinada temperatura dele, né, ele pode ter uma altura maior ou uma altura menor. Então, o comprimento, né, que ele vai ter ali naquele tubinho é uma grandeza termométrica. Né? Então, assim, você sabe que quanto maior a temperatura, mais ele vai dilatar e o comprimento dele aumenta. Quando você coloca ele, né, em contato com outro objeto, o que vai acontecer? Você vai ter um equilíbrio térmico após um determinado tempo. Então, esse termômetro ele vai ter a mesma temperatura com o outro objeto que você colocou em contato. Então, você consegue medir de forma indireta a temperatura desse objeto que você colocou em contato. Tudo bem? Então, o que possibilita você usar o termômetro é o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, ó, é válido dizer resposta letra A, né? É o equilíbrio térmico a resposta correta e a gente também pode chegar a outras conclusões, como eu estava falando aqui antes, né? Outras coisas que podem ser perguntadas de forma teórica. Além disso, falando sobre termômetros, a gente tem que pensar na lei zero da termodinâmica, né? Que fala que dois corpos, se eles estão em equilíbrio térmico entre si, né? E você pega um desses dois corpos e ele vai estar de forma independente em equilíbrio com outro corpo, você pode falar que os três eles vão ter a mesma temperatura, ok? Bom, questão 2. Uma variação qualquer na escala Celsius tem escala Kelvin, valor numérico. Então, olha só. Imagina que você tem um termômetro na escala Celsius aqui na esquerda e um na Kelvin na direita. Tudo bem? Aí vamos pegar valores que a gente conhece dos dois lados, né? Por exemplo, uma temperatura de 0 graus Celsius equivale em Kelvin a aproximadamente 273 Kelvin, né? Agora, se você pega no mesmo termômetro e tá lá, ó, 100 graus Celsius e compara com o termômetro em Kelvin, ele vai ter 373 aproximadamente, né? Aí a questão está falando sobre uma variação. Então, a variação em graus Celsius foi de quanto? Foi uma variação de 100. Ela aumentou 100 graduações, né? Então, essa variação em graus Celsius foi de 100 graus Celsius aqui. No outro termômetro, né, suas respectivas temperaturas, elas variam como? Ó, de 273, né, até 373. Isso aqui é quanto? A variação de Kelvin foi de 100 Kelvin. Então ele varia 100 graduações em graus Celsius, enquanto você varia 100 em Kelvin. Então eles variam a mesma quantidade. Entende? Por isso, inclusive, que você fala que essas duas escalas aqui, elas são escalas centígradas, né? Por quê? A escala centígrada é aquela que vai do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água em 100 graduações. Graus Celsius vai de 0 a 100, portanto é centígrado. Kelvin, né?
o ponto de fusão e ponto de ebulição é 273 e 373. É uma variação de 100 também, ok? Então você pode falar que a variação dessas duas escalas é igual. Então, a resposta certa, a letra D. Número 3. Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo utilizando-se de um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 97,7 graus Fahrenheit. Essa temperatura em Celsius vale... Então, isso aqui é uma aplicação direta, né, daquela fórmula de conversão. Nós sabemos que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Se eu quero fazer uma conversão de Celsius para Fahrenheit, eu pego apenas esses dois, né? E aí eu vou substituir, né, o valor de 97,7 no F. Então vai ficar assim, ó, C sobre 5 igual F, que vai ser 97,7 menos 32 sobre 9. Tudo bem? Aí, acabando aqui do lado, ó, C sobre 5 igual 97,7 menos 32 dá quanto? Dá 65,7, né? 65,7 dividido por 9. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora rapidinho, né? Conta chata. 65,7 dividido por 9. 7,3 vezes 5 vai dar 36,5, tá? Então, ó, acabando essa continha aqui, ela dá 36,5 graus Celsius. Tudo bem? Então, resposta certa, letra A. Beleza? Questão 4. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma tanto na escala Celsius quanto na Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Bom, nós já sabemos que numa comparação direta entre Celsius e Fahrenheit, nós podemos usar essa regra de conversão aqui, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Só que nessa questão especificamente, ele quer saber qual é a temperatura que quando você olha, né, o termômetro em Celsius vai ter um número e a temperatura equivalente em outro termômetro em Fahrenheit, né, vai ter exatamente o mesmo número. Ele quer saber quando que a temperatura de um vai ter a mesma graduação que no outro, né? Então você pode falar que a leitura de C tem que ser igual à leitura de F nessa situação. E isso aqui vira um sistema. Então é só você resolver esse sistema, né? Bom, substituindo, né, você pode botar o C no lugar de F ou F no lugar de C, não faz diferença. Vou botar então assim, ó, F dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9. Multiplica cruzado aqui, né? Então, 9 vezes F, 9F igual, vamos aplicar distributivo, ó, 5 vezes F, 5F, 5 vezes menos 32, menos 160, né? Passa para cá, 9F menos 5F vai dar 4F, igual a menos 160. Então, F vai ser igual a menos 160 dividido por 4. Né? Aí você vai ter a menos 40 graus Celsius. Tudo bem? Então a temperatura que você vai ter, que é igual, né, nas duas escalas, é 40 graus Celsius, negativos, né? Então menos 40 graus Celsius é equivalente a menos 40 graus Fahrenheit. O número é igual. Se você colocasse menos 40 no lugar aqui, ó, no lugar do F, você vai ter o mesmo valor. Olha só, pega e substitui para fazer a prova real, né, para vocês entenderem o que ele está dizendo. Que muita gente não entende esse tipo de questão, mas é porque não faz a prova real. Olha só, coloca aí, ó, C sobre 5 igual a F, que é menos 40, menos 32, dividido por 9. C sobre 5 igual menos 72 dividido por 9. Então, C vai ser igual a quanto? Ó, menos 72 dividido por 9 vai dar quanto? Ó, isso aqui é 8, né? Vai dar menos 8, vezes o 5 vai dar menos 40. Então, de fato, menos 40 é a unidade que tanto em Celsius quanto em Fahrenheit dá o mesmo valor, tá? E você tem várias questões que podem falar assim, ó,
qual é a temperatura que em graus Celsius equivale ao dobro numérico que em Fahrenheit. Então, você teria que fazer uma questão bem parecida. Você colocaria C igual a 2F. Qual é a questão que a leitura de Celsius é igual a 3 vezes a leitura de Kelvin? Então, C igual a 3K. É sempre fazendo essas regrinhas de conversão aí, ok? E questão 5, ó. A razão das variações entre os pontos de gelo e vapor na escala centígrada e em uma escala R é 2/7. Sabendo que o ponto de vapor na escala R é de 400 graus R, podemos afirmar que o ponto de gelo nesta escala em graus R vale... Então, olha só o que você tem aí, ó. É uma questão bem interessante, fala sobre o centígrado, né? Então você vai ter 2 termômetros, um numa escala centígrada. Perceba que não é o grau Celsius que ele está falando, né? Pode ser grau Celsius, mas pode ser outra. Então você não pode bater o martelo falando que é grau Celsius, né? Tem outras escalas centígradas, como a Kelvin e outras. Bom, então ele está falando o seguinte, ó, o ponto de fusão, né, em uma escala centígrada é um determinado valor. E ele quer saber qual é esse valor na escala R. Só que nessa escala R, ele já fala que o ponto de ebulição é de 400 R. Então, olha só, 400. Tudo bem? E ele quer saber qual é o ponto de gelo nessa escala. Então, olha só. As razões das variações entre os pontos de gelo e vapor na escala centígrada e em uma escala R é 2/7. Então, ó, aqui, né, na escala centígrada, você aumenta quanto? 100. Aqui, você vai aumentar alguma coisa, né? Você vai ter uma variação de ΔR. Mas tem que ter uma proporção de 2/7, né? Ou seja, a cada 2 variações que você tem em 100, nessa daqui, desculpa, na centígrada, tem que ter 7 variações na R. Então você pode falar que 2 está para a variação centígrada, assim como 7 está para a variação em R. Entende? Agora, olha só, qual é a variação em Celsius que a gente quer? 100, né? Que é o ponto de fusão para o ponto de ebulição. Então fica, ó, 2/7 igual a 100 sobre ΔR, né? Aí você multiplica cruzado, ó, 2ΔR igual a 7 vezes 100, 700. Então, ΔR igual a 700 dividido por 2, 350 graus R, no caso, né? Então, ele quer saber qual é o ponto de gelo nessa escala. Olha só, se uma variação de 100 aqui equivale a 350 aqui, né? E aqui eu tenho 400, para aumentar 350 e chegar em 400, ele tem que sair do 50. Então, o ponto de fusão é 50. Então, a resposta certa, letra A. Tá? Questão 6. Numa escala termométrica arbitrária A, a temperatura de fusão do gelo sob pressão normal é 20 A. E a temperatura de 70 A equivale a 176 na escala Fahrenheit. Nessas condições, a temperatura de 40 graus Celsius equivale na escala A. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Questão 6, ó. O que ele está falando? Escalas arbitrárias, né? Então a gente vai ter que achar uma forma de converter de uma para outra. Ele fala que o ponto de fusão do gelo, né, nessa escala A, vamos chamar de grau A, ela equivale a 20 A. Então aqui é 20, tudo bem? Só que a gente sabe que em graus Celsius, Fahrenheit, desculpa, essa mesma é 32, né? Aí ele fala que a temperatura de 70 A equivale a 170, né? Então, ó, aqui eu vou ter 176 Fahrenheit equivale a 70 A. E ele quer saber qual é a temperatura equivalente a 40 graus Celsius nessa escala A. Então, a gente tem que ter uma regra de conversão aí. Tudo bem? Qual vai ser a regra de conversão? Existe um método que é o método do orelhinha a orelhão, né? Eu pego aqui uma temperatura intermediária, né, F, e eu sei que tem uma correspondente em A. O tamanho que eu tenho desse lado tem que ser igual a esse daqui. E ele é um pedaço, né, ele é uma porção de tudo esse daqui, de 32 a 176, que equivale
ao mesmo pedaço aqui, que é a mesma proporção em relação a tudo que você tem aqui, que é de 20 a 70. Então, esse pedacinho aqui, que vale f menos 32, né? Porque, por exemplo, se f vale 33, ele vai valer 1, porque ele vai de 32 a 33. É sempre a diferença que você tem aqui. Ele vai ser proporcional a esse tamanho aqui, que é a menos 20, em relação ao todo, que é isso aqui. Então, ó, 176 menos 32, do outro lado, 70 menos 20, né? A gente chama de orelhinha orelhão porque parece duas orelhas que eu tenho aqui, ok? Então, ó, f menos 32 dividido por 176 menos 32 dá 144, né? E aqui, a menos 20 dividido por 50, né? Então a regra de conversão é essa daí, de passar para Fahrenheit para o A. Aí ele quer saber qual é a temperatura em A equivalente a 40 graus Celsius. Então olha só, eu sei que C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, não é? Então vamos achar em Fahrenheit quanto é equivalente a 40 graus Celsius. Ó. 40 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 40 sobre 5 dá 8 vezes 9, né, igual a F menos 32, 9 vezes 8, 72, mais 32 igual a F. Né? Aí aqui vai dar ó, 104 graus Fahrenheit igual a 40 graus Celsius. Agora é só substituir aqui. Ó. Vai ficar 104 menos 32 dividido por 144 igual a menos 20 dividido por 50, né? 104 menos 32 dá quanto? Dá 72. 72 dividido por 144 igual a menos 20 dividido por 50. 72 e 144, a gente que faz muita conversão de km por hora para metro por segundo, a gente sabe que é proporcional, né? Então, divide por 72, em cima e embaixo. Em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 2. Agora eu multiplico cruzado. E praticamente acabou a questão aqui. Ó. 2 vezes A menos 20, né? E 50 vezes 1. Então, 2 vezes A menos 20 tem que aplicar a distributiva. 2A menos 40 igual a 50 vezes 1, 50. 2A igual a 50 mais 40. A igual, aqui dá 90, né? O 2 que estava aqui, vamos passar para cá dividindo. Então, A vai ser 45 graus A. Tudo bem? Então, resposta certa, letra A. Tranquilo? E última questão de termometria, né? Olha só. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico. Primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição sob pressão atmosférica normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 e 30 centímetros respectivamente, medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. Qual a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Então, olha só. Para quem não entendeu, você tem aqui um termômetro, né? Quando ele tem uma altura, né, o mercúrio, né, quando ele chega numa determinada altura de 10 centímetros, que está aqui no gráfico, 10 centímetros, ele vai estar com uma temperatura no ponto de fusão. Ó, deixa eu ler aqui, ó, de novo. Ó, em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 e 30, respectivamente. Respectivamente em relação ao quê? Ó, um estudante coloca em equilíbrio térmico primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição. Então, nessa altura de 10 centímetros, você tem a ebulição o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Mas quando ele chega numa determinada altura de 30 centímetros, né, aí é o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Tudo bem? É isso que está acontecendo. E aí, a questão, ela quer que você me fale qual é a temperatura aqui, ó, quando a altura é de 18 centímetros. Ok? Ou seja, ele aumentou 8 centímetros. Tem algumas formas de a gente fazer isso daqui. A gente pode tentar transformar isso aqui em uma escala, ou então pode trabalhar com proporção. Olha só, de 10 até 30, ele aumentou quantos centímetros? 20 centímetros. Quando ele aumenta 20 centímetros,
ele aumenta quantos graus Celsius? 100 graus Celsius. Mas a questão, ela quer que você fale qual a temperatura quando ele tiver aumentado até 18 centímetros. Então, quando ele aumenta 8 centímetros. Né? E aí, esse aumento de 8 centímetros é proporcional a qual variação de temperatura? Só fazer essa regra de 3 aqui. Né? Então, ó, 20, a variação em graus Celsius, igual a 800, né? 8 vezes 100. Então, pode cortar o zero, né? A variação em graus Celsius é 80 sobre 2. 80 sobre 2, 40 graus Celsius. Então, aumentou 8 centímetros, equivale a aumentar 40 graus Celsius. Se ele estava em zero, aumentou 40, a temperatura que o laboratório está em 40 graus Celsius, né? É um laboratório bem quente, né? Meu Deus do céu. Bom, então é isso daí, galera. A parte de termometria, toda ela gira em torno disso. Né? Você vai ter apenas algumas questões mais teóricas, né? Que pode perguntar uma coisa ou outra, né? Aí tem que ler o texto mesmo. Ou então você pode ter ela misturada com outras partes, né? Por exemplo, às vezes você vai ter que converter de uma escala para outra para fazer uma questão de gases perfeitos, para fazer até em outras áreas da física, tudo bem? Mas a base mesmo é essa.